o Hunter mais poderoso de todos os tempos. Aquele que já foi considerado o homem mais forte vivo. E também o amado e querido presidente da Associação Hunter. Mas mal Netero imaginava que por trás dos panos, o seu vice-presidente e seu filho estavam tramando a sua própria morte. Fala pessoal, Mágico aqui trazendo mais um vídeo no Nerd Lane e hoje vou trazer mais uma teoria. E a teoria de hoje fala da suposta trama que existiu por trás da morte do presidente Netero. E essa trama envolve seu vice-presidente Parston Hill e o seu próprio filho Beyond Netero. Então vamos lá entender como esses dois personagens planejaram a morte do presidente Isaac Netero. E aqui, por mais que pareça um pouco contraintuitivo, vamos começar essa teoria praticamente do final. Isso porque o contexto político sobre o continente negro é extremamente importante para entendermos as motivações dos personagens. Viajar para o continente negro, como é dito na história, se tornou um tabu, e muito disso vem por conta dos problemas que as expedições passadas trouxeram para o mundo. Na história vemos que há diversas calamidades no mundo humano, e essas calamidades foram todas trazidas do continente negro pelas expedições que foram feitas no passado. E a última expedição, a expedição onde Beyond Netero estava, também trouxe uma calamidade. No caso, trouxe a calamidade da imortalidade, Zobai. Então, por conta de todo esse contexto, politicamente viajar para o continente negro é um tabu e é extremamente proibido pelas nações do V5, que seriam como se fosse a ONU no mundo de Hunter x Hunter. Então esse breve contexto vai servir para entendermos as motivações dos personagens, principalmente de Beyond, e entender por que a morte de Netero era tão relevante para que uma nova expedição pudesse acontecer. Não é muito conveniente que justamente a formiga rainha mutante com 2 metros foi parar logo em um lugar onde a tecnologia não é permitida e onde casos de desaparecimento e assassinatos de pessoas é normal. Essa conveniência é parte central dessa teoria e que faz muito sentido. Isso porque essa teoria se baseia que essa formiga foi plantada na NGL. A teoria da equipe de Kaito no arco das Formigas Quimeras é que essa formiga rainha chegou na NGL por destroços de um navio que afundou no meio do mar. E se você pensar a respeito disso, isso é bastante improvável, já que o Lago Mobius é gigantesco. Então, como essa formiga conseguiu sair do continente negro e atravessar milhares de quilômetros em destroços de um navio? E principalmente o fato desta formiga ser uma formiga mutante faz com que esse acontecimento seja conveniente demais para a própria formiga, já que ela caiu em um lugar onde ela poderia se desenvolver tranquilamente. E possivelmente quem plantou essa formiga lá sabia que o contato delas com humanos faria com que ela se tornasse uma ameaça muito maior. E nesse ponto, muita gente pode se questionar se soltar essa formiga lá não poderia extinguir a própria humanidade. Mas a verdade é que isso só poderia acontecer se caso as formigas quimeras tivessem acesso a armas químicas, já que, como vimos no mundo de Hunter x Hunter, isso é muito mais importante que força ou nem. O ápice de todas as formigas quimeras, Meruem, foi morto por uma bomba utilizada em pequenas ditaduras. Mesmo causando grandes problemas pontuais na NGL, as formigas quimeras nunca foram uma ameaça real de extinção para a Terra. E não é à toa que o rank das formigas no nível de ameaça do continente negro é um rank B.
abaixo das calamidades que essas sim poderiam causar a extinção da Terra. E como Jim diz, não existem formas concretas de lidar com as calamidades. Outra coisa que eu acredito é que existem no mundo de Hunter x Hunter usuários de Nen e Hunters que eram mais poderosos que Netero. E talvez esses personagens juntos poderiam derrotar Meruem. Ou quem sabe talvez apenas um deles já fosse o suficiente para lidar com o Rei Formiga. Uma especulação que eu tenho é que talvez o próprio Beyond poderia sim lidar com Meruem, mas obviamente isso é apenas uma especulação. Outra dúvida que pode surgir a respeito dessa teoria é como Beyond e Pariston sabiam que Netero iria agir contra as formigas. E nesse caso temos dois pontos que provam que era muito provável que Isaac Netero se envolveria nesse caos. O primeiro ponto é justamente a personalidade de Netero e a sua busca por desafios, algo que tanto Pariston quanto Beyond conheciam muito bem. E como vemos durante o arco, em vários momentos, Netero fica feliz e grato de estar enfrentando oponentes mais poderosos. O outro ponto que é também muito relevante e tem a ação direta de Pariston por trás dos panos é que ele estava atrapalhando a missão, não enviando reforços para os Hunters na NGL. Sendo assim, ele sabia que o senso de dever do presidente iria agir e que Netero seria o único Hunter que ele não conseguiria impedir de ir para a NGL. Sendo assim, a própria história nos deixa claro que era muito provável, por tudo que eu disse, que Netero provavelmente sim se envolveria nessa situação. E agora, como já vimos a execução e o planejamento do plano dos dois personagens, precisamos entender o que ambos ganhariam com a morte de Netero. Para começar, no caso de Pariston, a sua primeira motivação, e talvez a principal e mais estranha, é justamente causar o caos no mundo. Como Jim diz a Shadow, Pariston não está preocupado em ganhar ou perder. Na verdade, ele está preocupado em atrapalhar e gerar o caos. E com a morte de Netero, viria um substituto e as eleições na associação. E esse era o palco ideal para Pariston causar todo o caos que ele queria causar no mundo de Hunter x Hunter. E mais do que isso, durante esses eventos, Pariston alcança os seus maiores desejos, como ele mesmo diz, e é destruir aquilo que ele ama, que pode ser visto aqui como a relação entre ele e Netero, que como vemos no final do arco do Zodíaco, ele sim gostava de estar com o presidente, e também ser odiado por todos os Zodíacos que participaram da eleição, mas não para só nos sentimentos e desejos do Pariston, pois como Jim também nos diz, ele conseguiu ter acesso a 5.000 ovos de formigas quimeras, gerando um poder para ele de barganha e também um grande poder político. E é um ponto que reforça bastante essa teoria, é que enquanto todos estavam preocupados com a morte de Netero e a eleição da associação, Pariston enviou membros da associação para conseguir ter acesso a esses ovos. E vale lembrar que essa aliança também trouxe para o mundo de Hunter x Hunter uma nova abertura e uma nova corrida para o continente negro. E é justamente nessa corrida para o continente negro que as grandes forças do mundo de Hunter x Hunter estão convergindo. E para mim, eu não consigo pensar em um palco melhor para que Pariston consiga realmente causar todo o caos que ele deseja causar. Agora precisamos ver todo esse plano pela ótica de Beyond Netero. E eu acho que aqui é muito mais simples e menos subjetivo que no caso de Pariston. Beyond queria ir para o continente negro e Netero não permitia que seu filho fizesse isso. Um ponto interessante sobre isso aqui, como eu já disse no meu vídeo sobre os vilões de Hunter x Hunter, que eu vou deixar passando aí em cima, é que isso provavelmente não tinha a ver com respeito
respeito por parte de Beyond, nem por medo do poder que Netero tinha. Eu acredito que Beyond não respeita seu pai, já que tramou para matá-lo, e também acredito que Beyond, nesse ponto da história, também era mais poderoso que Netero. Só que tem algo que Netero tem, que talvez é tão importante quanto sua força e seu Nen, que é todo o respeito e poder político que o presidente Netero tem no mundo de Hunter x Hunter. Óbvio também que Beyond sabia que a Associação Hunter seria muito mais poderosa e muito mais forte com Netero vivo, mas também fica claro que a figura de Netero é lendária no mundo de Hunter x Hunter. Isso porque o próprio Beyond utiliza-se do fato de ser o filho de Netero para conseguir ganhar apoio do público para sua expedição do continente negro. E não é à toa que até mesmo forças políticas como Kakin esperam para se movimentar justamente após a morte de Netero. As chances de Netero conseguir melar uma viagem para o continente negro, seja de forma política ou até mesmo na força bruta, aliado com todos os Hunters da associação, era muito maior do que com o presidente morto. Durante a eleição, com a reunião dos Zodíacos, também fica claro que Netero era quem unia toda a associação. E há toda uma tensão entre os Zodíacos e um racha entre a organização nesse momento. Óbvio que a figura de Pariston também é muito importante nesse momento, e não à toa, para atrapalhar a eleição. E aqui fica claro que o plano tanto de Beyond quanto de Pariston era dividir a associação para conquistar seus objetivos. E não teria momento melhor do que após a morte de Netero, uma eleição com um resultado pouco convincente na associação e um racha entre a Associação Hunter para divulgar uma nova expedição para o continente negro. Tanto que temos até o momento que mostra como Netero agiria caso ele estivesse vivo com uma expedição de Beyond. Pariston diz que o presidente daria um jeito de acabar com isso, e é por esse motivo que foi tramado todo um plano para matar Netero. A figura de Netero é um pilar essencial para a Associação Hunter, e fica claro que a Associação Hunter é um pilar essencial para o governo do mundo. E com um governo fragilizado, Kakin e Beyond poderiam sim anunciar a sua expedição ao continente negro. E talvez vocês possam pensar o porquê o próprio filho tramaria para matar seu pai, mas eu acredito que pelo simples fato dos Zodíacos, que eram os Hunters mais próximos de Netero, não saberem a existência de Beyond, já mostra que no mínimo essa relação entre pai e filho era muito distante. A verdade é que para mim e para muita gente, essa teoria é praticamente canon na história de Hunter x Hunter, já que existem diversos detalhes e indícios que comprovam isso. Mas para mim o indício principal é o tempo recorde que Kakin anuncia sua expedição logo após a morte de Netero. E justamente quem está ao lado deles encabeçando essa expedição é o filho do presidente que acabou de morrer. No caso de Pariston, é provável que ele cansou de brincar com o presidente e decidiu brincar com Beyond no continente negro, que parece um palco muito melhor para que ele cause todo o caos que ele sempre quis no mundo, e assim preencha o seu desejo de ser odiado. No caso de Beyond, caso você queira saber o que possivelmente acontecerá no continente negro, eu vou deixar passando aí em cima o meu vídeo de teorias, onde a última teoria explica bastante o que pode ser que Beyond quer buscar no continente negro e por que Netero queria tanto impedir que seu filho voltasse para lá. Pessoal, então é isso. Eu peço para vocês que, se gostaram do vídeo e da teoria, deixem o seu joinha, comentem o que você acha dessa teoria e não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar o meu conteúdo, que geralmente é de Hunter x Hunter. Do mais é isso, pessoal. Um abração para todos vocês e um Feliz Natal. E até a próxima.